Bom dia, meus queridos alunos. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Teremos as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa, a professora irá fazer, junto com vocês, a leitura do texto A Memória dos Peixes. Vou pedir para vocês fazerem a cópia desse texto no caderno, tá bom? Então a professora irá iniciar a leitura e vocês em casa irão acompanhar em silêncio a leitura da professora. A Memória dos Peixes. O sítio tinha muitos lugares bons, porém Ade e Amis gostavam mais da sombra da velha figueira. Só que às vezes, no escurecer, tinham que sair de lá por causa dos mosquitos. O velho Amis explicava que os peixes gostavam de viajar rio acima para namorar. Mas na hora de crescerem, os peixinhos escolhiam as águas calmas das baías e o rio formava lá bem abaixo. A menininha escutava Amis, enquanto olhava os lambaris que subiam em fileiras de 3. Às vezes, em fileiras de 4 ou 5, rio acima. Mas para o meio do rio, um cardume de piraputangas também subia. De vez em quando, ela via ondinhas que elas provocavam quando nadavam quase à flor da água. Amis, Amis, chamou a menininha. O que foi, Ade? Amis, tem coisas da minha vida que eu já esqueci. E daí? Daí que eu queria saber. Esses peixes nadando sem parar, contra a correnteza. O velho franziu as sobrancelhas. Eu queria, continuou a menininha, eu queria saber como esses peixes se lembram das baías de sua infância? O velho Amis abraçou aquela menina chamada Ade. Abraçou aquela menininha bem forte. Ele queria que ela nunca se esquecesse. Este trecho da história foi tirado do livro Uma Maneira Simples de Voar. Então, quem tiver interesse, em saber mais, ler um pouco mais, na íntegra toda a história, basta aí, consultar, ir na biblioteca e pegar o livro para poder ler a história inteira, tá ok? Bom, nós vamos agora para o estudo do texto. E a professora colocou aqui algumas questões que vocês, deverão observar no texto, e encontrar as respostas, tá bom? Então, o número 1 é: Amis era um lambari, uma menina, um peixe ou um velhinho? Quem era Amis na história? O número 2: Ade era uma... Vou subir aqui um pouquinho. Baía? Flor? Menininha? Ou piraputanga? O que era? Quem era Ade? Número 3. No sítio, de que lugar Ade e Amis mais gostavam? Então, vocês irão voltar lá no texto, ler novamente a história
e encontrar, né, a resposta, encontrar qual é o lugar que Ade e Ames mais gostavam de ficar, tá bom? Número 4. Por que os dois não podiam ficar lá quando anoitecia? Qual era o motivo na nossa história dos dois, Ade e Ames, não poder ficar no seu lugar preferido, tá? Número 5, questão 5 agora. Em O Velho Franziu as Sobrancelhas, o narrador quer dizer que ele ficou aborrecido, curioso, pensativo, preocupado? Então, vocês irão fazer um X na alternativa correta. Número 6. Né? A professora colocou aqui na questão 6 um quadro, né, com algumas palavras retiradas do texto, tá bom? E estas palavras vocês deverão passá-las para o diminutivo e aumentativo. Então, nós vamos lá para a primeira palavra do nosso quadro, figueira. Qual seria o diminutivo de figueira? Figueirinha, figueirinha. E o aumentativo? Figueirão. Então, a primeira professora já fez com vocês, né? Para vocês poder, através do exemplo da professora, fazer as demais palavras. Então, como ficou a primeira palavra? Figueira. Diminutivo, figueirinha. Aumentativo, figueirão. E assim como a professora, vocês deverão escrever o diminutivo e o aumentativo das palavras velha, peixe, mosquito, menina, vida e flor. Tá bom? Então, estas são as palavras que nós vamos fazer do quadro aí, né? Fazendo aí uma revisão, nós estamos relembrando, né, algumas atividades que vocês já fizeram aí, né, no terceiro ano, no início do quarto ano. Então, nós estamos aí relembrando. Número 7. Agora a professora vai para a questão 7. Complete com C ou C cedilha. Depois, copie as palavras no caderno, tá? Então, todas as atividades de língua portuguesa de hoje, vocês deverão escrever no caderno, tá bom? Então, vamos lá observar a primeira palavrinha, olha. A cebola, escreve com C ou com C cedilha? A palavra cebola, a grafia correta é com C. Então, vocês vão completar aí, olha, colocar a letra C e aí vai estar escrito cebola. A letra B, cabeça, né? Nosso membro do corpo, cabeça. O Sá, escreve com C ou C cedilha? Paçoca, escreve com C ou com C cedilha? Fumaça é com C ou com C cedilha? Moço é com C ou com C cedilha? Cidade eu escrevo com C ou com C cedilha? Bacia é com C ou com C cedilha?
E por último, cedo. Então, eu escrevo a palavra cedo com C ou com C cedilha. Então, estas são as palavrinhas que vocês deverão completar, né? Com a grafia correta, com o uso do C ou o C cedilha. Tudo bem? A professora está subindo a telinha um pouquinho. Então, agora nós vamos para a matemática. E a professora colocou aqui algumas situações, problemas, para a gente pensar aí e vocês deverão copiar essas situações, problemas no caderno e fazer a continha no caderno também, tá bom? Então, a primeira fica: um jardineiro recebeu um total de 184 flores. Dessas, 49 eram rosas, 62 eram margaridas e o restante eram cravos. Quantos eram os cravos? Então, olha, observem que neste probleminha, nós, para sabermos a pergunta, né? Quantos cravos eram no total ali, nós vamos ter que observar primeiro, né? O total de flores, que são 180. Então, 180. Depois nós sabemos que 49 eram rosas, 62 eram margaridas. Então, a primeira conta que eu preciso fazer aqui é somar, né? 49 mais 62. Então, vamos lá. Quanto que dá 49 mais 62? 9 mais 2, 11. Sobe 1. 6 com 4, 10. 101. Com mais uma dezena, 110. Então, 110, eu já sei que são o total das rosas e das margaridas. Agora, eu vou subtrair 110 de 184. Então, eu vou fazer a continha: 184 menos 110. Então, aí, quanto que dá? Vamos lá. Eu vou tirar 0 de 4. 0 não tem valor, então eu mantenho o 4. Correto? Aí eu vou tirar 1 de 8. Vai ficar 7. Certo? E 1 tira 1, 0. Então, o total de cravos, né, eram 74. Então, nesta situação problema, eu tenho 49 rosas, 62 margaridas e 74 cravos. Tudo bem? Então, nós vamos para o segundo probleminha. Este vocês irão fazer aí em casa, né? A professora vai ler e vocês vão pensar um pouquinho e fazer aí em casa sozinho para testar os conhecimentos de vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Um feirante tinha 16 tomates e 28 cebolas. Se ele já vendeu 22, quantos ainda restam? Então, vocês deverão pensar um pouquinho, né? Ver a quantidade de legumes, né? De produtos que o feirante tinha, quantos produtos ele vendeu, e aí eu quero saber quantos produtos ainda restam, né? Na barraca deste feirante. Número 3. Um fazendeiro tinha 57 porcos e 84 galinhas.
Hoje ele comprou 63 ovelhas. Quantos animais ele possui agora? Esta está bem fácil, né? O fazendeiro tinha 57 porcos e 84 galinhas. Ele comprou 63 ovelhas. A pergunta que eu quero saber é: quantos animais ele possui? Ele ficou com quantos animais? Então, eu vou subir mais um pouquinho e vou para a quarta situação, problema. Lucas tem 3 dezenas de livros e Lívia tem 36 livros a mais que ele. Quantos livros Lívia tem? Para mim fazer esta continha, eu preciso saber aí quanto é uma dezena, né? A partir daí, olha, Lucas tem 3 dezenas de livros e Lívia tem 36 livros a mais que ele. Quantos livros Lívia tem? Então, nesta situação problema, eu quero saber a quantidade de livros que Lívia tem. Tá ok? Então, pessoal, vocês vão fazer essas situações problemas, lembrando que no caderno, tá bom? Tá ok? Vocês vão lá no caderno, copia o probleminha, faz a conta, né? Resolve o problema, depois vocês vão passar para o próximo probleminha, tá bom? Então vamos lá, eu estou no 5º problema, deixa eu só ver, eu acho que este é o último, olha, o último probleminha de matemática. Maria Luísa tinha 127 figurinhas e comprou 52 figurinhas de seu primo Benício. Com quantas ela ficou? Então, eu sei que a Maria Luísa, ela já tinha 127 figurinhas. Mas ela comprou 52 figurinhas do seu primo Benício. Então, olha a pergunta aqui, olha. Com quantas ela ficou? O que eu quero saber aqui é com quantas figurinhas a Maria Luísa ficou no total, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de terça-feira é somente os 5 probleminhas de matemática, né? E o texto mais a interpretação, o estudo do texto em língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estarei online para tirar dúvidas, responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, tá fazendo probleminha, surgiu uma dúvida, pode perguntar lá no grupo, lá no privado para a professora lá no WhatsApp, que eu estarei de plantão para ajudar vocês, tá ok? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!